as melhores técnicas de vendas para corretores de imóveis? Eu vi um pouco sobre a sua vida e eu vi que você trabalhava no banco, Isso. Era CLT. Uau! E largou essa profissão para ser corretora de imóveis. Menina. Nos conte um pouco como que foi essa transição de carreira. Qual o motivo que levou você a largar a profissão de bancária, que acredito que na época devia ser assim o auge, um luxo, Com né? certeza. Talvez não sei nem se seria essa palavra, luxo, mas acho que as pessoas devem ter se assustado um pouco. Bastante. Na verdade, eu fiquei doentinha no banco, né? Eu fiquei durante 16 anos no banco, também ganhei diversos prêmios, amava muito o que eu fazia, né? Aliás, eu sou uma pessoa que me entrego nas coisas que eu faço, só que eu fiquei doente. Eu tive uma síndrome que chama síndrome de burnout, que é muito ligada ao trabalho. E essa síndrome chegou depois da chegada dos meus babies, né? Como você falou, eu tive gêmeos, então assim, quem é mãe que tá aqui assistindo, ouvindo a gente, sabe o que eu vou falar agora, né? A maternidade, ela muda o chip, né? E isso começou a me incomodar, porque eu era uma bancária, não tinha tempo para nada, tinha hora para entrar no banco, não tinha hora para sair. Tinha toda a segurança que uma bancária tem, né? Porque um bancário tem um bom salário, tem o ticket, né? Tem benefícios, né? Vale o 13º, o 14º. Mas com a chegada das crianças, eu vi que não dava mais para ser só bancária. Né? Os meus filhos precisavam de mim e aí começou a ter esse atrito. Então aí chegou uma hora que eu cheguei no fim da linha, vamos dizer assim, né? E eu vejo, Fabi, que isso acontece muito aqui no nosso país, né? A maternidade, ela muda a cabeça das mulheres. Sim. Tanto que saiu uma pesquisa que eu estava lendo agora, em dezembro do ano passado, que 70%, 74% das mulheres, elas se tornam empreendedoras com a maternidade. Então, olha que eu faço parte dessa estatística, né? Sim. Sem saber, eu faço parte. Então, foi isso que aconteceu, né? Eu cheguei num momento ali que não tinha como, né? E a própria família, né? O meu próprio marido me apoiou quando eu fiquei doente. Enfim, e aí chegou a hora da decisão. Ou o banco, ou a minha saúde mental naquele momento. E eu procurava o quê? Eu procurava ter mais tempo, ter flexibilidade de horário. E isso a profissão de corretora de imóveis traz bastante pra gente. E é o que a maternidade também busca, né? Porque não é fácil. Eu não sei se você é mãe, Sou. Tenho 2 menininhos. Então você sabe o que eu tô falando, né? Mas sabe o que é engraçado? É que assim, a gente só passa a entender essas coisas quando a gente realmente vivencia. Então, eu acredito que tem muitas coisas que antes eu falava, antes mesmo da maternidade, eu falava, não, jamais, não acredito. Essa água eu não beberei. Ela falava assim, você vai ficar sem dormir. Eu falava, tá bom. E aí você vai entendendo depois, quando você vivencia mesmo. Tudo na sua hora, né? É verdade. Bem. É isso mesmo. Vânia, para entender, então, assim, você trabalhava no banco, você era formada em quê? Menina, eu era bancária, mas eu fiz pedagogia. Uma professora, dei aula 5 anos na educação infantil e fui para a área bancária. E me apaixonei pela área bancária. E aí depois, né, o banco começou a pressionar, porque, enfim, uma faculdade que não era ligada ao banco, né, a área financeira. E aí eu fiz uma pós-graduação em gestão de negócios pela USP, dei uma turbinada e adorei também, né, porque já era o meu dia a dia, a linguagem já era a que eu conversava, a que eu falava. E aí acabei ficando na área bancária 16 anos. Legal. E aí você resolveu ir para a área do mercado imobiliário. Por quê? Você já falou o porquê, né? Dos seus filhos, a maternidade, a questão da saúde também, que é importante. Mas como que foi esse processo? Você tinha alguém na família que te ajudou nesse processo, que já era do ramo? Porque geralmente no mercado imobiliário sempre é um convite, né? Aquele famoso convite.
Como que foi? Olha, no meu caso, meu pai, ele é corretor de imóveis há 45 anos. Seu Wilson, pode... um beijo pro pai? Pode mandar um beijo pro pai? Claro, claro. Ele vai assistir, ele vai Pai, curtir, ele um vai beijo. dar like. Gente, meu pai vai fazer 80 anos. Ai, que legal. 45 anos no mercado imobiliário, super conhecido e respeitado na nossa região, na nossa área. E ele sempre me convidou. Porque bancário não é fácil. Quem é bancário sabe o que eu estou dizendo, né? O dia a dia é pesado. E ele falava, minha filha, você é uma excelente vendedora, você é muito comercial, vem ganhar dinheiro vendendo imóveis. E eu tinha aquele preconceito. Eu ser corretora de imóveis? Mas eu sou formada, né? Eu fiz USP. Antigamente né? tinha muito Infelizmente, aquele preconceito, vamos dizer assim, né? Então, aí quando eu saí... Meu marido também, ele e meu pai montaram a Remar, que na época era Gol Negócios Imobiliários. Meu marido é advogado. Meu marido é advogado, já há 20 anos, é graduado em Direito Imobiliário. E ambos ficavam no meu pé, né? Poxa, vem com a gente, vem ser uma corretora, né? Vem ser uma gestora, enfim, você vê onde você se acha ali, né? Mas eu confesso que eu não fui tão feliz para a área. Eu fui pensando, poxa, eu tô saindo, né, de um status para ser uma corretora, então eu fui entendendo a situação. Inclusive, quando eu entrei na imobiliária, eu achava, embora eu buscasse essa flexibilidade, a minha mente ainda era uma mente de CLT. Que eu tinha um horário para entrar, eu tinha um horário para almoçar, eu tinha um horário para sair, né? Segunda a sexta. Exatamente. E aí eu fui vendo que não era bem assim. Né? Que a gente tinha que atender as necessidades do cliente juntando com a nossa agenda ali e com as nossas possibilidades. Então, eu fui entendendo a profissão. Tanto que a minha venda, ela demorou 92 dias para acontecer. Aí você imagina uma pessoa que todo dia 20 tinha salário e 92 dias sem receber nada. Então, aquilo foi... Eu falei, meu Deus, aonde eu me enfiei, né? Aí bate aquele arrependimento, meu Deus. Exato, dia 20, seu extrato não tem nada, né? Isso é ser empreendedor, né? Você que tem que fazer o seu salário, você faz o seu horário. A gente fala muito, né? O meu marido, o Márcio, ele fala muito isso. O corretor tem que ter uma mentalidade de empresário. Sim. Vânia Costa é uma empresa. Né? O corretor de imóveis, ele tem que entender que ela é uma empresa. Se ele não acorda de manhã e levanta e ele entende que ele é o gestor da empresa dele, ele que vai fazer acontecer, ele vai criar oportunidades. Hoje a gente tem SP Imóvel, a gente tem vários portais que nos ajudam com lead, mas se ele não entender que ele tem que fomentar, que ele tem que fazer acontecer, a carreira dele vai ser muito morna. Sim. E ele tem grandes chances, ela tem grandes chances de deixar a profissão que é tão, assim, é promissora, né? É a vida toda, né? Eu falo que o cliente compra hoje, daqui 5 anos ele troca de imóvel, ele tá saindo de 2, saindo de 3, ele tá comprando uma casa na praia, agora ele quer uma chácara, agora ele separou, agora a família aumentou, agora faleceu. Então, assim, é você entender que você é o corretor da vida desse cliente. Sim. Assim como ele tem um médico de confiança, assim como ele tem um advogado de confiança. Hoje até uma manicure de confiança, não é verdade? A gente não fica trocando, né? Então é isso que a corretora tem que entender e é isso que eu entendo como profissão. Bacana. Quanto tempo você está na profissão, então? Eu vou fazer 10 anos, agora em maio, faço 10 anos de profissão. Como que você faz para oferecer um atendimento personalizado e acolhedor para os seus clientes? Como você consegue fidelizar esses clientes? Fabi, para fazer tudo isso, não dá para ser um corretor tradicional do mercado, que tem 200, 300, 100, 50 imóveis. Então, começa com a quantidade. Você tendo poucos imóveis na sua carteira, porém qualificados, você consegue dar um atendimento de excelência, conversar, humanizar, criar essa empatia. Só para você ter ideia, uma visita nossa de captação de imóvel demora 1h30, 2 horas, às vezes 3 horas. É um momento mágico. É um momento de você entender a dor do cliente. É um momento de você estreitar isso com o cliente. Não dá para receber uma foto de WhatsApp
e perguntar algumas coisinhas e fazer um anúncio, né? Não dá no portal, não dá. Então, assim, esse é o grande pulo do gato, né? Criar essa empatia, criar esse envolvimento, entender a história, né? Ali está a criança passando, está o cachorrinho, você está entendendo que ela precisa ir mais perto da mãe porque está vindo uma segunda gestação, o marido foi promovido, ou uma doença de família, precisa ficar mais próximo. Então, assim, como é que você vai se envolver recebendo uma foto de WhatsApp? E o cliente é fotógrafo? Você entendeu a dor dele? Você entendeu as reais necessidades desse cliente? Não dá. Não dá para você criar uma conexão, criar uma empatia, se não tem envolvimento da parte de quem deveria ter, principalmente, que é o corretor de imóveis. Sim. E tem alguma estratégia de venda que você acredita que é essencial? Olha, para mim, essencial é precificar o imóvel. Poxa, um corretor que não sabe fazer uma avaliação, pelo amor de Deus, né? Vamos voltar lá, vamos estudar, vamos acompanhar amigos. Poxa, hoje se a pessoa quer construir uma casa, ela entra no Google e constrói uma casa. Então, não aceito dizer, tô sem dinheiro, custa caro. Hoje a internet está aí com muito material, sim, material bom, de qualidade, sim, né? Hoje mesmo, a gente fala uma palavra, dali a pouco o celular já está trazendo tudo aquilo pra gente. Exatamente. Né? Então, ir para cima e estudar. Exatamente. Como que você falou, né, que do trabalho, tudo que você faz com o cliente, desse lado de humanizar, né? Como você identifica esses desejos e essas necessidades do seu cliente? Fabi, você me deu a deixa e eu vou fazer o meu jabá aqui. Claro, com vontade. Agora, dia 18 de maio, vai ter a noite de autógrafos do meu segundo livro, que eu faço parte de um capítulo, e eu vou falar justamente sobre esse assunto, né? Então, assim, eu comecei a usar, principalmente de 1 ano e meio para cá, uma técnica que chama Spin Seller. Pesquisa aí na internet, né? É um psicólogo da Inglaterra, ele utiliza muito, e é praticamente perguntas para entender as dores, né? Então, isso eu gosto de usar bastante, tenho usado bastante também, só para você entender. Ele fala de alguns pontos. A gente tem que entender situação, problema, implicação e necessidade. Se nessa conversa você conseguir identificar através de perguntas, deixa o cliente falar. Gente, tem corretor que não deixa o cliente falar. Deixa o cliente falar. Ele vai soltando, você vai fazendo pergunta. Mas você tem que saber fazer as perguntas certas. As perguntas certas que vão estar lá no meu livro, dia 18 de maio, editora Gregory. Vai ser na Livraria da Travessa, no Shopping Iguatemi. Sou eu e mais, acho que 13, 14 mulheres incríveis. É um livro mais técnico. Cada mulher, uma mais sensacional que a outra, Fabi, falando de um assunto técnico. E aí eu quero que vocês... 18 de maio. 18 de maio, às 19 horas, no Shopping Iguatemi, na Livraria da Travessa. Legal. E aí vocês vão entender um pouco mais. E aí lá eu estou contando tudo, Fabi. Inclusive dando exemplos de perguntas no mercado imobiliário. Bacana. Bem ali, só copiar, colar. Sim. E treinar, né? Treinar. E como você mantém um bom relacionamento com seus clientes? Fabi, tudo começa do início. Você fazer uma captação respeitosa, com empatia, você vai criando uma conexão, você vai criando uma relação. Hoje, se você entrar no meu Instagram, tem vários relatos meus de cliente, né? Eu me torno amigos dos meus clientes, é genuíno, né? Quando você ama o que você faz, é genuíno. E você até brincou, nossa, que hora que você dorme? Você faz tanta coisa. Realmente, eu tenho dormido menos, preciso dormir mais. Mas é você se interessar em ajudar, né? Eu falo que eu trabalho com pessoas, não com imóveis, né? Eu gosto de saber a história do que está acontecendo. Você lembra de alguma história de sucesso que você presenciou aí que resultou em um negócio? Olha, tem várias, graças a Deus. Deus me abençoa com muita coisa boa, com muito cliente bacana. Mas a primeira venda para mim marcou demais, porque eu saí do banco com muito preconceito, né? E de repente um dia entrou uma senhorinha, eu até conto isso no primeiro livro que eu escrevi também com a editora Gregory, que são mulheres do mercado imobiliário, e ela entrou
uma senhora negra com um lencinho na cabeça, uma sacolinha de feira, que usava antigamente, com aquelas sacolas de feira. E ela falou, moça, será que você pode me ajudar? Porque assim, eu já fui em várias imobiliárias, ninguém me atende, eu estou com dinheiro para comprar um imóvel, mas ninguém acredita em mim. E assim, eu já estou muito triste porque acho que as pessoas olham em mim e acham que eu não posso comprar. Quase chorando, Fabi. Eu olhei aquilo, sentei, já me emocionei só de pensar. Ofereci uma água para ela, um café. Eu falei, não, a senhora quer comprar sua casa? Eu peguei na mão dela. A senhora quer comprar sua casa? A senhora vai comprar sua casa. Chegou a hora. Até me embarga. E eu atendi ela. E por incrível que pareça, deu tudo certo. Ela comprou uma casa. E foi muito bacana porque essa pessoa que precisava vender a casa, ela tinha uma doença. Eu não lembro exatamente, mas era uma doença de pele. E eles estavam mudando para morar próximo ao hospital no interior que fazia esse tratamento. Então foi muito emocionante. E quando deu certo essa venda, ela comprou à vista. À vista. E ela me abraçou. E ela falou, Vânia, eu só consegui esse imóvel porque você acreditou, você pegou na minha mão, você me ajudou. Porque eu estou há tempos tentando comprar e não consigo. E eu sou a primeira pessoa da minha família a ter o imóvel próprio. E nós choramos, se abraçamos, e ali eu entendi o que era ser um corretor de imóveis. Desculpa. Ali eu entendi o que era a profissão, ali eu entendi qual era a minha importância, ali eu entendi o quanto que eu era a ponte entre essas partes, porque do outro lado tinha uma pessoa necessitada dessa venda, por motivos sérios de doença. Eu vi o senhorzinho, e ele precisava urgente, porque cada vez que ele ia para lá, sentar no carro era difícil, a viagem era difícil. Olha a nossa responsabilidade, Fabiana. Como é que dá para ter 300 imóveis, 6 imóveis? Como é que dá para não saber quem é o proprietário? Como é que dá para não entender história e o quanto que você vai precisar se envolver naquilo? Né? Gente, por mais corretores sérios, né? Tem muita gente boa também, né, Fabi? Sim, tem muita gente boa, tem muita gente envolvida. Tô vendo que isso vem crescendo. Sim. Mas por mais profissionais assim. Sim, verdade. Como você enxerga o mercado imobiliário nos próximos anos? Fabi, eu sou uma pessoa positiva. Bom. Eu sempre estou pensando positivo. Haja o que houver. Meu pai sempre fala uma coisa. Tem sempre gente casando, tem sempre gente separando, tem sempre gente, infelizmente, falecendo, tem sempre gente prosperando, tem sempre... Né? Então, meu pai fala, independente do que acontece na política, independente do que você está assistindo no jornal, tudo depende de você. Alguém está precisando. Talvez você vai ter que trabalhar um pouquinho mais, às vezes um ano é um pouquinho mais, vem mais, mas é você que dá seu ritmo, Fabiana. Você já enfrentou alguma situação desafiadora aí com um cliente que você teve que se desdobrar ou superar para conseguir fechar o negócio? Sim, eu brinco que o corretor, ele tem que ter ali o dom da palavra, né? A empatia que a gente falou aqui várias vezes. Mas se eu pudesse citar, talvez os casais que estão se separando. É bem difícil, porque tem separação amigável, ok, tá tudo certo. Mas as separações que não são amigáveis, a gente tem que ter um controle emocional, um equilíbrio, um nível de transparência e, como eu posso falar... um não pode achar que você está pendendo mais para um lado, mais para outro. Você tem que ser muito neutra, muito profissional, porque tá assim, ó, a venda, ó, um fio. Às vezes a pessoa até aceita esse valor, mas por picuinha, por alguma coisa, essa pessoa, ela vai cavando coisas que não é. Então, é uma venda muito delicada. Eu falo que venda de separação é uma venda sempre delicada. E tem que ter aquele amor, né? Quando você ama o que faz, você vai equilibrando aqui, vai equilibrando ali, né? Vai indo e dá tudo certo. Quais as inovações, né? Quais são as principais inovações que o corretor precisa ter aí do seu lado? Bom, a tecnologia sempre em qualquer profissão é uma aliada. Sim. Qualquer profissão, Fabi. Com a nossa não é diferente. Tanto que veio a chegada do drone, né? A chegada da câmera 360. Os portais, né? Que viraram portais.
né? Hoje você entra no portal, você está realmente num mundo ali dentro, né? Todo mundo foi entendendo, se encaixando, evoluindo. Então, assim, eu vejo a tecnologia sempre como uma aliada. Sempre. Eu acho que, não sei nem se vai vir essa pergunta, mas assim, substituir jamais, né? As pessoas ainda querem conversar com pessoas, ter o olho no olho, ter o sentir, né, Fabi? Humanizar, né? Humanizar, total. Então, eu acredito muito nisso, eu acredito que o corretor que faz a sua carteira, que faz esse trabalho, ele nunca vai faltar cliente, né? Talvez vai ali associar, mas sempre vai ter o cliente, né? Vai ter o cliente amigo, vai ter a indicação e assim por diante.